Eu sei que eu já vou ter uma noção que a música está pedindo para mim fazer, qual arranjo que eu devo fazer. E o segundo passo importante é saber a tonalidade que a música está sendo executada. Qual é o maior problema? Hoje em dia as pessoas não sabem o que é escala, não sabem quais as notas daquele campo harmônico, não sabem as notas que compõem aquela escala. Então isso é muito importante para que você possa saber qual vai ser a próxima nota. Já aconteceu com você de você estar tocando num evento e do nada, às vezes o telefone apaga, a folha cai no chão e você se sente perdido? Isso já aconteceu várias vezes comigo. De repente em um evento fechado ou quando eu estava tocando alguma música que eu não tenho a praticidade de fazer várias vezes. Então isso acontece com todos nós. Só que o que é o mais importante? Se você tirou a música, você não precisa de preocupar com a cifra. Ela vai estar ali somente para lembrete para você. Ela não vai ser uma coisa que você vai ter que usar do início até o fim dela. Então, quando você tira a música, você memoriza aquela sequência de notas que vai ter, você consegue executar de uma maneira mais suave, sem pressão, sem medo de errar. E isso facilita com que você possa executar as músicas com maior tranquilidade. Nós que somos músicos e quando estamos assistindo outras pessoas tocar, a gente percebe quando a pessoa está nervoso, quando a pessoa está com medo de errar. Isso tudo atrapalha a execução, tanto para quem está tocando com você, quanto para quem está lá embaixo, que entende, que sabe, que conhece o jogo da música, das pessoas que estão no palco. Se a música é uma música conhecida, se a música é difícil de tocar, isso tudo influencia na expressão que nós passamos para as pessoas que estão lá nos assistindo. E a maneira mais fácil de você conseguir tocar sem a cifra é aprender escala. Vamos supor que você vai tocar uma música e ela está na escala de Dó maior, seja no violão, no baixo ou no teclado. Você tem que saber corretamente quais são as notas que vão utilizar dentro daquela música e dentro da escala, respeitando a escala. Acontece de ter músicas que as notas saem fora da escala? Acontece, mas isso não é regra, é exceção. Não é toda música que tem uma nota fora da escala. E se tiver, a gente consegue, com o ouvido, conseguir tirar as notas que estão fora da escala. A escala ela é composta por 7 notas. E o que faz você entender a maneira correta e qual vai ser a próxima nota? Geralmente, a música ela é dividida por partes. Verso, pré-refrão, refrão, verso, refrão e assim por diante. Cada música tem um cronograma do início, meio e fim.
O que acontece? O verso geralmente é as mesmas notas. Ela tem uma nota, passa para outra, e vai para outra e vai para outra. Dessa maneira, você pode entender que a próxima nota que vai ter pode ser que seja a mesma que você tocou no verso anterior. O refrão, geralmente, são as mesmas notas também. Então, sabendo assim, vamos supor, na escala de Dó maior, nós temos o Dó, o Ré menor, o Mi menor, o Fá maior, o Sol maior, o Lá menor, o Si menor ou o Sol com Si. Aí entra aquele caso das notas de preparação, que é o Dó com Mi, o Sol com Si. Aí tem o Sol sustenido diminuto para entrar no Lá menor. Então, assim, são várias notas que a gente pode utilizar que são fora da escala. Mas vamos falar sobre a escala natural. Dó, Ré menor, Mi menor, Fá, Sol, Lá menor, Si menor e o Dó. São as 7 notas. Contando com o próximo Dó, que seria a oitava, o outro Dó novamente. Então a escala ela é formada por 7 notas. E nesse fato, nós vamos entender o seguinte. Se a escala tem 7 notas, quais são as notas que vamos utilizar nessa música? Geralmente vão ser essas 7 notas que nós dizemos aqui agora. Então, sendo assim, se você está tocando em Dó, geralmente as músicas elas vão entrar no Sol ou vão chegar no Lá menor. Acontece de chegar no Ré menor? Acontece de ir pro Fá? Acontece. O que você tem que entender é o seguinte. Você ouviu bastante a música. Ouviu lá 100, 200, 30, 50 vezes a mesma música até você entender quais são o som que a música está emitindo. Então, com isso, você vai memorizar o som que cada nota tem e logo na sequência você vai conseguir entender. É errado usar cifra? Não é errado usar cifra. Mas você tem que entender que você tem que ficar independente. A cifra vai ser só como um lembrete para você. Não tem como você tocar vidrado 100% na cifra. Por quê? Isso vai atrapalhar você ter a expressão de alegria, a expressão de sentimentos. Exemplo, você está tocando uma música feliz e está lá todo com a cara fechada, olhando a cifra porque você está com medo de errar, você está inseguro. Qual é a imagem que você vai estar passando para as pessoas que estão assistindo? É claro que a gente não tem que preocupar com quem está nos vendo, nós temos que tocar ali e fazer o nosso tudo certo. Mas você já observou que um músico de sucesso, ele toca a música expressando sentimentos? Feliz, alegre, sorrindo, compartilhando aquele momento junto com os companheiros que estão ali naquela banda. Então, quando você vê esse tipo de pessoas, você não se identifica, você não tem vontade de ser igual a eles, você não queria tocar algum instrumento igual a eles. Então, isso que eu tento passar para os meus alunos, é isso que eu tento passar para você que está me assistindo, que tem dificuldade de tocar sem a cifra, é você entender. O que a maioria das escolas hoje faz? As escolas passam uma música hoje, outra música na próxima aula, e vai enchendo você de música e não te ensinar as técnicas a ser usadas. Quais são as técnicas a ser usadas? Ensinar escala, ensinar campo harmônico, ensinar aquilo, treinar seu ouvido para que você possa executar as músicas ouvindo e tirando as notas no instrumento. Por que eles não ensinam isso? Porque vai chegar um momento que não vai ter escala mais para te ensinar. Ao contrário de algumas escolas, o que eles fazem? Te ensina música, te ensina música, te ensina música. Todos os dias são lançadas músicas novas, seja no sertanejo, seja no rock, seja no hip hop, seja no funk, seja no meio gospel, seja no meio sertanejo. Todo dia tem música nova lançando. Então, o que eles fazem? Eles sempre vão ter conteúdo para te passar, que são músicas novas. Então, a maneira mais correta para que você possa se livrar da cifra é ouvir e entender as escalas para que você possa executar as músicas sem estar dependendo 100% das cifras. Eu não estou dizendo que você tem que tocar sem a cifra. Eu estou dizendo que você precisa ter uma independência. Está com a cifra ali, mas por algum motivo de esqueci, está ali para me conferir, certo? Outra coisa bem importante é que se você treina as músicas, se você escuta as músicas, tira um tempo para treinar ela, automaticamente você vai armazenando essas informações e você vai conseguir memorizar. Qual é o problema de hoje em dia? As pessoas não memorizam, não tiram tempo para treinar e na hora do evento, na hora do ensaio, você não consegue executar, porque você está inseguro, você não se preparou. Um jogador de futebol, ele tem o treino, ele tem a concentração, para depois ele ir para o jogo. Qual que é o problema que nós temos hoje? A gente nem treina, a gente não se prepara e já vai direto para o jogo. E o que acontece? Nós erramos,
erramos e erramos e acostumamos em errar. E não tentamos evoluir. Como você vai evoluir? Procurando seus próprios erros, identificando seus próprios erros para que você possa melhorar. Se você errou num show, ou no evento, ou num culto, ou na igreja, ou no barzinho, errou 30 notas. Qual a sua missão? No próximo evento, errar a metade, até chegar a um nível que você possa errar 1%, 2% das notas tocadas. Porque o seu maior inimigo é você mesmo. Você tem que entender isso. E hoje em dia, o que mais precisamos fazer é entender as músicas, fazer com que elas sejam fáceis. E uma coisa para ser fácil, como que é? Quando você se prepara. Quando você se prepara, quando você treina, quando você tem um momento lá com a banda para eles verificar o erro, na passagem de som, no ensaio, para que você possa identificar os erros. De repente, você está fazendo uma nota e o outro instrumentista está fazendo outra nota. Por que é bom ter um ensaio? Para se acertar. Hoje em dia, muitos alunos, muitos professores não querem passar para os alunos partitura. A partitura ela se torna uma coisa padrão. Todos os instrumentistas têm que tocar aquilo que está na partitura e ponto. Não tem improviso, não tem a forma de você querer fazer um solo improvisado. Você vai fazer exatamente o que está na partitura. Se o maestro falar não vai ter improviso, não vai ter improviso. Então isso fica uma coisa meio que robotizada, mecanizada. Não sou contra a partitura, acho excelente a partitura, porque isso nos ajuda a estudar, a trazer técnicas novas, e a partitura é um grande aliado do músico. Sendo assim, o que eu mais aconselho às pessoas, tente sempre estudar e na hora do ensaio, passar 1 ou 2 vezes a música e está tudo certo. Claro, é acertando as coisas que precisam de ser acertado para que você possa evoluir. Chayda, mas o que tem a ver tudo isso que você falou para a gente largar a cifra? Ao longo de todos os anos que eu pratico a música, já são mais de 28 anos, o que eu aprendi? Quanto mais eu me preparo, mais eu me sinto seguro, mais eu vou ter confiança de tocar e vou ter menos erros durante o evento, o culto, o casamento, seja lá qual ocasião seja. Então isso eu estou tentando trazer para você, para que você possa ter a independência da cifra. Isso não quer dizer que eu não toco sem cifra. Claro que eu toco. Sempre que preciso, eu toco. Mas eu tento tocar poucas vezes. Eu não quero ser dependente 100% da cifra. Por quê? Isso atrapalha de ter aquele sentimento, de fechar o olho, de observar, de viver aquele momento especial. Geralmente eu toco em cultos, eu toco na minha igreja, né? Casamento, aniversário. Então, você está ali tocando, só olhando a cifra. Você não consegue viver as pessoas que estão ali, adorar a Deus, né? No caso de quem toca na igreja. Vamos supor que você está tocando no evento, lá no show com o cantor, você não consegue nem aproveitar. Por quê? Você ficou o tempo todo ali na cifra. Você nem viu nem quem estava lá. Se às vezes o artista, né, ou o músico quer que você faça um solo específico, ou quer te chamar para evidenciar aquilo que você saiba fazer, você vai se sentir inseguro. Por quê? Você não treinou, você não tem a possibilidade de tocar sem a cifra. Então isso tudo atrapalha na execução das músicas a serem tocadas. A familiaridade com o instrumento que você está tocando. Você já viu aquele tipo de instrumentista que ele só pega no instrumento na hora que vai tocar? Isso não é legal. Por quê? Isso atrapalha, né? Vamos supor que o instrumentista é acostumado a tocar violão de nylon e na hora do evento tá lá um violão de aço. Isso tudo faz diferença. O violão com as cordas de aço, ele exige mais da resistência dos nossos dedos. Querendo ou não, força mais um pouco do que as cordas de nylon. Então, tudo isso é uma característica para que você possa a errar, a sentir dor, a não conseguir executar. Ah, mas eu já sou um músico profissional. Ah, eu já sou um músico que toca há 10 anos, eu não vou errar. A confiança você adquire praticando. Não tem aquele músico que fala assim, eu vou conseguir tocar tudo sem ensaiar, sem tirar um tempo para tocar, sem tirar um tempo para treinar, sem estar com a banda. Não existe isso. O melhor músico é aquele que pratica sempre. Já dizia um poeta que os nossos acertos eles vêm com a grande repetição. Você acha que um jogador de futebol consegue jogar 90 minutos todos os jogos em grande performance? Não consegue. Por quê? Ele exige da condição física dele.
seja climática, seja na alimentação. Isso também interfere na vida do músico também. Se ele não pratica o treino, se ele não alimenta bem, se ele não tira as músicas, isso tudo interfere. Já viu quando o tom que você escolheu. Exemplo, vamos supor que nesse caso a música foi escolhida para tocar em sol maior. Você tem que entender que vamos utilizar o lá menor, o si menor, o dó, o ré, o mi menor e o fá sustenido menor. Ah, mas eu queria usar um ré com fá sustenido. Tudo bem. Se você tem um conhecimento já avançado e já sabe as notas de preparação, entenda-se que você pode utilizar elas. O que você não consegue fazer? Você não sabe a tonalidade, você não sabe as escalas e quer tocar sem a cifra. E aí é onde que mora o perigo. Por quê? O seu ouvido não está treinado para saber qual é o próximo acorde. Então, eu digo sempre, treine, seja amigo do seu instrumento, porque quanto mais você se relaciona com ele, quanto mais tempo você tem com o instrumento, mais habilidade você vai desenvolver, seja no solo, seja na base, seja em todas as áreas que você vai executar com o seu instrumento. Ah, mas isso só vale para teclado? Não, isso vale para teclado, para o baixo, para a bateria, para todos os instrumentos que você consiga tocar. Mas eu não consigo treinar porque meus dedos estão duros. Treina. Quanto mais você treina, o que era problema ontem, ele é solução hoje. O seu cérebro está treinado para ser repetitivo. Repete os treinos todos os dias. Logo você vai evoluir e logo você vai conseguir tocar perfeitamente. Treine seu ouvido. O seu ouvido ele tem que ter uma noção de qual nota você está fazendo. Ah, mas eu não tenho um ouvido absoluto. Treine seu ouvido. Ouça as músicas, para que quando você for tocar ou ensaiar, você consiga executar perfeitamente. Recapitulando, memorize os blocos da música. A música ela é dividida em várias partes, verso, pré-refrão e refrão. Então, se você ouviu bastante as músicas, se você percebeu que o verso 1 é igual ao verso 2, a melodia, então, a hora que for harmonizar tudo, você vai entender que é a mesma coisa. Geralmente, as músicas são todas assim. A primeira parte tem um refrão, a segunda parte tem um refrão, a terceira parte. Isso acontece bastante comigo. Quando eu estou tocando músicas na igreja ou em eventos, eu percebo que as músicas hoje em dia são tudo dentro desse padrão. Então, assim, se você entender, se você colocar na sua cabeça que o primeiro verso e o segundo e o terceiro está parecido, então vai facilitar. Você decora aquela sequência e tá tudo certo. Agora, o que você não pode deixar de fazer é de ouvir as músicas e conseguir memorizar
as notas que estão sendo utilizadas e também a tonalidade que a música está pedindo para que você possa tocar. A liberdade musical te transforma, a liberdade musical ela te deixa respeitado, ela te mostra autoridade. E como que você vai ter a liberdade usando a cifra o tempo todo ali do seu lado? Você não vai conseguir. Então, tenta trazer isso aos poucos, não muda completamente. Se você toca 10 músicas em um evento, tenta trazer 3 músicas no primeiro evento sem a cifra, tenta treinar mais. Eu sei que são várias músicas que a gente tem que tocar, de repente um repertório é utilizado na segunda, outro é utilizado na quarta, outro utilizado na sexta, outro no domingo, ou até mesmo aquelas pessoas que tocam de domingo a domingo. Eu sei que é muito difícil a gente largar a cifra assim de uma hora para outra, mas não fica dependente 100%, para que você possa viver aquele momento especial, que é aquele momento que você está ali vivendo, que às vezes nem vai ter outro evento igual. Exemplo, já aconteceu de eu tocar em outros estados, em outras cidades. Então, assim, geralmente, pode ser que eu volte na cidade novamente, mas e se for uma única vez? Nem vou saber aproveitar, porque eu não vou conseguir distrair da cifra, porque eu vou estar 100% olhando ali, 100% focado nela e sem poder aproveitar. A minha expectativa é que esse vídeo possa ter te alcançado, que esteja sanado algumas dúvidas e te ajudado a aprender a tocar sem a cifra. Eu vou deixar um vídeo aqui para você no final, eu quero que você veja. Isso pode ajudar bastante, beleza? Se inscreva no canal, deixe um joinha, comente e não se esqueça de se inscrever no canal.